Independente se a sua escolha for ver as ruínas astecas, conhecer as maravilhosas praias e os resorts, certamente o México é um dos destinos mais procurados para quem quer cultura, gastronomia, história e muita beleza natural. Só para vocês terem uma ideia, somente em 2021 o México deu baixa em mais de 31 milhões de entradas, ou seja, pelo menos 31 milhões de pessoas entraram no país. Claro, algumas pessoas podem ter visitado mais de uma vez, tem quem vá a turismo, tem quem vá a trabalho, o fato é que é gente pra caramba. Agora, se por acaso você já tem viagem marcada para o México, é preciso que você saiba que agora é necessário um visto físico para você poder entrar por lá. Se você não sabia ou ainda tem alguma dúvida sobre como faz, fica por aí que eu vou te explicar tintim por tintim. Olá, pessoa! Espero que você esteja bem. Bem-vindo ao canal Planerama, eu sou Ana Bortoloso. Hoje eu vim trazer esse tópico aqui que tem gerado muita dúvida com relação a essa nova restrição de entrada no México, que é a obrigatoriedade de apresentar um visto físico. Sim, você não dormiu no ponto, o México desde o dia 18 de agosto está solicitando um visto físico, que é bastante similar ao processo do visto americano. E é claro que eu não vou deixar baixo e eu vou te explicar certinho como que faz para você ter esse visto no seu passaporte, para que você não precise passar por nenhum perrengue quando for se dirigir ao território de Los Hermanos. Mas é claro que antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto aqui no vídeo, que ajuda muito o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas e ajudar ainda mais gente que pode estar em dúvida assim como você, combinado? Então, sem mais enrolações, como eu mencionei, desde o dia 18 de agosto é obrigatória a apresentação de um visto físico. Antes você podia entrar no México somente com uma autorização eletrônica de viagem que era expedida diretamente pelo site. Mas as coisas mudaram e agora você precisa pagar a taxa de visto e comparecer a um posto consular para fazer a entrevista. Se você já tem o visto americano, sim, é muito similar a todo esse processo. E se você tem visto americano, fica por aí que tem uma diferença para você com relação à entrada no México. É bacana a gente lembrar que durante a pandemia o México foi um dos únicos países que não fecharam suas fronteiras e tinha restrições de entrada muito pequenininhas. Isso fez com que o México acabasse criando o que na época foi chamado de turismo da vacina, porque para você entrar nos Estados Unidos era possível contanto que você passasse 15 dias no México. E foi o que aconteceu. As pessoas iam até o México, ficavam por 15 dias e depois se dirigiam livremente para o território americano. Acontece que tudo isso aumentou drasticamente as entradas ilegais de brasileiros nos Estados Unidos. Então, por que eu tô falando de Estados Unidos se é visto mexicano? Porque, meus queridos, quem meteu o bedelho no governo mexicano e deu a dica para começar a cobrar e fazer visto físico para você poder entrar por lá foram os vizinhos lá da terra do tio Sam. E por conta disso, hoje é necessário esse visto físico e eu vou te explicar agora passo a passo como que funciona. Em primeiro lugar, você precisa entrar no site CITAS, que é o site do governo mexicano. Vou deixar na descrição desse vídeo para você acessar mais facilmente depois. Por lá você vai preencher o formulário, cadastrar todos os documentos que eles solicitam, responder todas as perguntas e vai fazer o pagamento da taxa do visto, que hoje custa $48. Deve dar aproximadamente uns R$250 no câmbio de hoje. Depois disso feito, você pode agendar a entrevista. Essa entrevista tem que ser agendada no posto consular mais próximo da sua região. Atualmente existem 8 postos consulares espalhados aqui pelo Brasil. São eles: Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Apesar de agora ter toda essa burocracia, não é tão difícil assim. Mas quem que precisa mesmo fazer esse visto? Se você for brasileiro, quiser turistar lá pelo México
e você não possuir nenhum visto válido para os Estados Unidos ou para algum país do espaço Schengen, você tem que fazer o visto. Por que eu estou falando isso? Agora eu vou falar sobre quem não precisa desse visto mexicano. Justamente as pessoas que possuem um visto válido para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão ou algum país do espaço Schengen. Se por acaso você for residente em uma dessas regiões, também não precisa de visto. E se porventura você, mesmo sendo brasileiro, tiver cidadania europeia e possuir um passaporte europeu, você também está isento do visto físico, não precisa apresentar visto mexicano. Mas é bom a gente lembrar também que se você se incluir nessa lista de exceções, fique atento porque é possível que eles peçam outros documentos comprobatórios diferentes de quem for brasileiro e turista e for apresentar o visto mexicano. Agora, só pra gente contextualizar aqui uma conta rápida, se a gente considerar os quase 32 milhões de acessos no país do México ano passado e considerar R$250 por cada pessoa, né, já que é o valor da taxa para você fazer o seu visto mexicano, isso dá 8 bilhões de reais, exatamente. Esse é o valor que está movimentando, ajudando ainda mais a movimentar a economia e o setor do turismo no México. É claro que isso pode trazer algumas baixas no turismo, mas de acordo com o governo mexicano, essa iniciativa também vai servir para ter um maior controle nas fronteiras, sobre quem entra, sobre quem sai e também dar uma ajudinha básica lá para os vizinhos americanos. E aí, você curtiu a novidade? Não gostou? Deixa seu desabafo aí nos comentários. Se você já foi pra lá, se você já fez o visto, compartilha sua experiência aqui nos comentários também pra galera saber como que tem sido todo esse processo de visto mexicano. E eu espero você na próxima. Bora planejar? Tchau!